Fala, meus amados. Segunda semana de ensino remoto. Vamos pegar tudo aquilo que a gente fez na primeira semana, né? Toda aquela revisão que a gente fez na primeira semana. Vamos dar uma olhada com calma, vamos analisar com carinho, mas vamos também seguir, né? Meus amados, vamos continuar falando na frente um da parte de óptica, tá? A gente para um pouco agora de falar sobre reflexão, né? E começa a falar sobre refração, que é um outro fenômeno da física óptica, com características um pouquinho diferentes aí da reflexão, ok? Depois eu comento um pouquinho com vocês sobre reflexão total e sobre a física óptica envolvida em prismas, tá? Então vocês vão perceber que principalmente na parte de prismas a gente precisa de uma análise trigonométrica um pouco maior e por aí vai, ok? Meus amados, seguinte, a primeira ideia de refração que a gente tem que ter é justamente o conceito de refração, tá? Então, se na reflexão eu tinha um raio de luz incidente que batia numa superfície refletora e voltava, voltava para o mesmo meio, muito importante isso. Na minha refração, não é muito bem isso que acontece. Eu vou conseguir fazer com que a luz passe de um meio para o outro, tá? Então, obrigatoriamente eu vou ter alteração na velocidade da luz, tá? Porque eu estava inicialmente, então eu tenho aqui o meu raio incidente, inicialmente num certo meio onde a luz caminha com uma certa velocidade, ok? Esse raio de luz passa para um outro meio onde a luz vai caminhar com uma velocidade diferente. Então, eu vou ter alteração na velocidade da luz aqui. Um exemplo clássico que a gente pode colocar é a água e o ar, tá? A gente observa justamente essa diferença aqui padrão, né, quando a gente coloca um objeto dentro de um copo, justamente pelas diferenças de velocidade da luz que eu tenho no ar e na água, ok? Pessoal, ângulo de incidência e ângulo de refração, então, olha só, já tem uma nomenclatura nova aí. Esse cara passa a se chamar ângulo de refração. Eles serão diferentes, né? Eles serão diferentes. Por quê? Porque as minhas velocidades são diferentes, fazendo com que a inclinação aqui, ó, em relação à reta normal, seja diferente, ok? Vamos sempre dar uma relembrada, é sempre bom relembrar. Reta normal, meus amados, é sempre aquela reta perpendicular ao meio que eu estou analisando, ao plano que eu estou analisando, perdão, tá? Nesse caso, o plano que eu estou analisando é o plano de divisão entre o primeiro meio e o segundo meio, ok? Então, na minha refração, eu sempre vou ter como um plano de análise esse plano de divisão aqui, e eu vou ter a reta normal de forma perpendicular a esse plano, ok? Meus amados, a partir da ideia de refração, a gente pode fazer o cálculo de uma característica chamada índice de refração absoluto. Tá? Então, o que seria o índice de refração absoluto de um meio? É basicamente a velocidade da luz no vácuo, tá? Tem um valor tabelado para isso, ok? Dividido pela velocidade da luz no meio, ok? Então, esse valor tabelado da velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Então, assim, esse valor aqui, ele é fixo, ele é constante, tá? Porque eu estou falando do vácuo. Esse valor aqui vai depender do meio que você tá, ok? Você vai fazer essa divisão aqui, essa divisão vai te dar um valor de N, e N é o que a gente chama de índice de refração absoluto. Cada material vai ter o seu índice de refração absoluto, ok? Pessoal, algumas considerações importantes. O ar, para efeito de cálculo, para efeito de facilitação dos cálculos, a gente considera que o ar tem um índice de refração igual a 1. Então, estou considerando que a velocidade da luz no ar é idêntica à velocidade da luz no vácuo, ok? Isso a gente usa para meio de facilitação de cálculo, perfeito? Pessoal, outra coisa bastante importante, não importa o comprimento de onda da minha luz, da minha coloração, né? Então, assim, luzes de todas as cores no vácuo possuem a mesma velocidade, tá? Então, essa ideia é bastante importante, já que a gente vai considerar o ar como sendo análogo
análogo ao vácuo, né, com o mesmo índice de refração, a gente pode estender essa ideia também para o ar, ok? Outra coisa extremamente importante, isso aí vocês vão gostar que não dá para errar. O índice de refração N é uma grandeza física adimensional, tá? Então, assim, ele não tem dimensão, logo não tem unidade de medida. Por quê? Eu estou dividindo uma velocidade por outra velocidade. Eu corto as unidades de velocidade, esse valor de N fica com valor adimensional, perfeito? Então, N é basicamente um número. 1, 1.2, 1.4, 0.8 e por aí vai, tá? Que vai depender do material em questão, perfeito? Meus amados, além disso, você pode relativizar esse índice de refração. O que seria isso? O índice de refração absoluto, ele fala para mim assim, ó, o índice de refração nesse material é 1.2, por exemplo. Porém, eu posso comparar esse 1.2 com outro material. E, dessa forma, a gente chega numa grandeza que é chamada de índice de refração relativo, tá? O que é o índice de refração? É o índice de refração que eu tenho num meio qualquer, que eu chamo de meio A, tá? Que pode ser, por exemplo, a água, não tem problema, dividido pelo índice de refração no meio B, que pode ser, por exemplo, o vidro, ok? Então, fazendo essa divisão, eu vou ter um índice de refração relativo entre, no nosso exemplo, água e vidro, ok? Eu chamo esse índice de NAB, tá? Pessoal, como a gente sabe calcular o valor de NA de NB, está aqui, ó, velocidade da luz sobre a velocidade do meio A, né, a velocidade da luz no meio A, e velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio B. Eu faço uma artimanha matemática aqui para cortar as velocidades da luz e chego que essa forma aqui do índice de refração relativo também pode ser utilizada no caso das velocidades relativas que eu tenho em cada meio, tá? Então vamos supor que eu não tenha o índice de água e no vidro, mas eu tenha a velocidade da luz no vidro e na água. Eu posso fazer velocidade da luz no vidro dividido pela velocidade na luz da água, eu vou chegar no índice de refração relativo. Percebam o seguinte, quando eu trato de índice de refração, A sobre B. Quando eu trato de velocidades, B sobre A, eu tenho uma inversão. Matematicamente está explicada aqui essa inversão, por que eu faço, ok? Meus amados, muito importante perceber o seguinte, qualquer um desses casos aqui vai te gerar uma grandeza adimensional, uma grandeza sem unidade de medida, perfeito? Pessoal, temos duas leis para refração, tínhamos leis para reflexão também, né? Então, as leis que tratavam da reta normal, do raio incidente, do raio refletido e por aí vai, tá? Temos também leis para refração, tá? Convido vocês depois a darem uma olhada nos slides, os slides estão disponíveis na aba materiais, tá? Lá nos slides vocês conseguem ter uma visão um pouco melhor e um pouco maior disso tudo, tá bom? Meus amados, é o seguinte, olha só. Primeira lei da refração. A reta normal e os raios incidente e refratado, né? Eu estou escondendo o raio refratado, deixa eu tirar aqui, aí. E o raio refratado, e sempre estarão em um mesmo plano. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte, ó, eu tenho um raio incidente, eu tenho um raio que é refratado, ok? Então, esse raio está passando para outro meio, e eu tenho a minha reta normal, que conforme eu já comentei com vocês, ela é perpendicular ao meio, a reta aqui de análise, tá? A superfície de separação entre os meios, ok? Beleza. Esses três elementos são coplanares. O que eu quero dizer para vocês? Todos eles estão presentes no mesmo plano. Nesse nosso caso, esse é o plano da tela do seu computador, é o plano do slide, tá? Então, assim, não tem como um raio incidir na superfície e, por exemplo, sair desse plano, ok? Ele vai continuar no mesmo plano, mesmo tendo uma alteração em sua trajetória, ok? A segunda lei da refração. Quando um raio incide na superfície de separação entre os meios, nós temos uma parte da luz sendo refletida e a outra parte da luz refratada, tá? Então, só, nesse caso aqui, eu vou fazer o meu raio refratado, ok? Porém, uma parte do meu raio
vai ser refletido também, ok? E aí, o que acontece? O que acontece? Essa relação aqui para descobrir o ângulo de incidência, o ângulo de refração que eu tenho em cada um dos meios, tá? Então, vai ser o seu índice de refração M2, o índice de refração no meio 2, e vai ser o seu ângulo de incidência, e R vai ser o seu ângulo de refração, ok? Pessoal, coisa importante, o seu ângulo de incidência e o seu ângulo de refração, eles provavelmente serão diferentes. Por quê? Porque eu tenho uma mudança na trajetória do raio incidente em relação ao raio refratado, ok? Coisa importante, pessoal, sem ligar o valor desse caso e desse caso aqui, substituindo de fazer qualquer artimanha matemática com a fórmula, tá? Então, seno de 15, por exemplo, substitui aqui o valor de seno de 15, substitui aqui o valor de seno de 25, e depois você começa a fazer artimanhas algébricas no seu cálculo, ok? Pessoal, uma orientação de estudos para essa parte ficou páginas 10 a 13, a leitura lá do livro 2, vão ter todos esses conceitos mais explicados, esses conceitos de uma forma mais clara, ok? E realizar as atividades de 1 até 5 da página 14 lá do livro 2, tudo isso em Física 1, tá? Pessoal, durante a nossa live, fiquem com o livro de vocês em mãos, ok? Para a gente poder discutir essas ideias com uma maior calma, tá? Beijão, até a próxima!